4. O que é erro? Outro modo interessante de romper com o círculo vicioso do preconceito linguístico é reavaliar a noção de erro. A noção tradicional, eu diria até folclórica, de erro é que permite que pessoas como Saccone escrevam livros absurdos como Não Erre Mais e vendam milhares de exemplares deles. Como vimos na primeira parte do livro, o mito 6 expressa a prática milenar de confundir língua em geral com escrita e, mais reduzidamente ainda, com ortografia oficial, a tal ponto que uma elevada porcentagem do que se rotula de erro de português é, na verdade, mero desvio da ortografia oficial. O vigor desse mito se depreende, por exemplo, num exercício de pesquisa sugerido por um livro didático de publicação recente, Carvalho e Ribeiro, 1998, 125. Após apresentar o poema Erro de Português, de Oswald de Andrade, os autores pedem ao aluno: 1. Procure localizar erros de português em cartazes, placas ou até mesmo na fala de pessoas que você conhece. Transcreva-os em seu caderno. Ora, em cartazes e placas não aparecem erros de português, e sim erros de ortografia. Escrever, digamos, lojinha de artesanato, lojinha com G, artesanato com Z, onde a lei obriga a escrever lojinha de artesanato, lojinha com J, artesanato com S, em nada vai prejudicar a intenção do autor da placa, informar que ali se vende objetos de artesanato. Neste caso, nem mesmo a realização fonética da placa certa e da placa errada vai apresentar diferença. O fato também de haver erro na placa não significa de forma nenhuma que os objetos ali vendidos sejam de qualidade inferior, errados ou feios. Se mais acima escrevi lei, é porque se trata exatamente disso. A ortografia oficial é fruto de um gesto político, é determinada por decreto, é resultado de negociações e pressões de toda a ordem, geopolíticas, econômicas, ideológicas. No início do século XX, o certo era escrever. Em Nicterói, ele pôde estudar ciências naturais, química e física. Se hoje o certo é escrever, em Niterói ele pôde estudar ciências naturais, química e física, isso não altera a sintaxe nem a semântica do enunciado. O que mudou foi só a ortografia. O exercício proposto por Carvalho e Ribeiro, além de confundir português com ortografia do português, também admite implicitamente a existência de erros na fala de pessoas que você conhece. O problema aqui é ainda mais grave, porque do ponto de vista científico, simplesmente não existe erro de português. Todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente dessa língua, capaz de discernir intuitivamente a gramaticalidade ou a gramaticalidade de um enunciado, isto é, se um enunciado obedece ou não às regras de funcionamento da língua. Ninguém comete erros ao falar sua própria língua materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou ao respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, prática e memorização. Erra-se ao tocar piano, erra-se ao dar um comando ao computador. Erra-se ao falar/escrever uma língua estrangeira.
A língua materna não é um saber desse tipo, ela é adquirida pela criança desde o útero, é absorvida junto com o leite materno. Por isso, qualquer criança entre os 3 e 4 anos de idade, se não menos, já domina plenamente a gramática de sua língua. O resultado disso é, como diz Perini, 1997, 11, que nosso conhecimento da língua é ao mesmo tempo altamente complexo, incrivelmente exato e extremamente seguro. E o mesmo autor prossegue afirmando, página 13, que qualquer falante de português possui um conhecimento implícito altamente elaborado da língua, muito embora não seja capaz de explicitar esse conhecimento. E esse conhecimento não é fruto de instrução recebida na escola, mas foi adquirido de maneira tão natural e espontânea quanto a nossa habilidade de andar. Mesmo pessoas que nunca estudaram gramática chegam a um conhecimento implícito perfeitamente adequado da língua. São como pessoas que não conhecem a anatomia e a fisiologia das pernas, mas que andam, dançam, nadam e pedalam sem problemas. Assim, podemos até dizer que existem erros de português, só que nenhum falante nativo da língua os comete. Por exemplo, seriam errados os enunciados abaixo. 1. Aquela garoto me xingou. 2. Eu nos vimos ontem na escola. 3. Júlia chegou semana que vem. 4. Não duvido que ele não queira não vir aqui. 5. Que o livro que a moça que Luiz, que trabalha comigo, me apresentou, escreveu é bom, não nego. Esses enunciados, precisamente por serem agramaticais, isto é, por não respeitarem as regras de funcionamento da nossa língua, não aparecem na fala espontânea e natural de falantes nativos do português do Brasil, mesmo que sejam crianças pequenas que ainda não frequentam a escola ou adultos totalmente iletrados. O que está em jogo aqui, evidentemente, é a noção de erro e seu estreito vínculo com o que tradicionalmente é chamado de português. Como já mostrei, existe no nível da língua escrita a confusão entre português e ortografia oficial da língua portuguesa. No nível da língua falada, os termos que se confundem ou que são tomados como equivalentes são português, gramática normativa e variedade padrão. Em relação à língua escrita, seria pedagogicamente proveitoso substituir a noção de erro pela de tentativa de acerto. Afinal, a língua escrita é uma tentativa de analisar a língua falada, e essa análise será feita pelo usuário da escrita no momento de grafar sua mensagem, de acordo com o seu perfil sociolinguístico. Uma pessoa com poucos anos de escolarização, pouco habituada à prática da leitura e da escrita, tendo como quadro de referência apenas uma suposta equivalência unívoca entre som e letra, fará uma análise dotada de reduzido instrumental teórico, empregando como ferramenta básica a analogia. Assim, quem escreveu xícara em vez de xícara, xícara com CH em vez de xícara com X, não fez isso porque quis errar, mas sim porque quis acertar. Se existe chinelo, chicote, chiqueiro, chiclete com CH, por analogia se chega à possibilidade de também haver xícara com CH. É importante notar que os erros de ortografia são constantes. Troca de J por G, de S
por Z, de CH por X e assim por diante. Justamente por serem casos em que é necessário fazer uma análise da relação fala-escrita, que ultrapassa os limites teóricos da suposta equivalência som-letra. Dificilmente alguém vai tentar escrever xícara usando um J, um G, um S no lugar do X oficial, porque faltam dados de experiência para uma analogia razoável. Por outro lado, uma pessoa que tenha frequentado a escola por muitos anos, que leia e escreva assiduamente, que se tenha familiarizado com o uso do dicionário, que tenha sido despertada para a existência das regularidades e irregularidades da língua escrita, saberá que a simples analogia não será suficiente como guia no momento de escrever. Outros quadros de referência terão de ser acessados: a cultura erudita, a etimologia das palavras, as reformas ortográficas, os critérios de normativização da ortografia, etc. Quanto à língua falada, fica óbvio que o rótulo de erro é aplicado a toda e qualquer manifestação linguística, fonética, morfológica e sintática, principalmente, que se diferencie das regras prescritas pela gramática normativa, que se apresenta como codificação da língua culta, embora na verdade seja a codificação de um padrão idealizado, que não coincide com a verdadeira variedade culta objetiva. Dentro dessa conceituação, são igualmente errados os enunciados abaixo. 6. A Joana é uma menina que ela sabe o que faz. 7. A Joana que ela sabe é uma menina o que faz. Muito embora 6 seja perfeitamente inteligível, decodificável, interpretável e, portanto, gramatical, aceitável, enquanto 7 é claramente agramatical e, por conseguinte, não ocorre na fala normal de nenhum brasileiro. No entanto, 6 é considerado tão errado quanto 7, porque nenhum dos dois enunciados se enquadra nas prescrições da gramática normativa e de seus autoproclamados defensores, os comandos gramaticais. O enunciado 6, porém, tem uma sintaxe, uma semântica e uma pragmática que qualquer falante nativo do português do Brasil, sem preocupações normativistas, aceita com tranquilidade. E a prova disso é que enunciados desse tipo são proferidos aos milhões diariamente em todos os cantos do país por pessoas de todas as classes sociais, inclusive as consideradas cultas. É certo que construções desse tipo não aparecem em textos cultos escritos, mas é preciso distinguir as variedades cultas faladas das variedades cultas escritas, coisa que os prescritivistas, em geral, não fazem. Trata-se aqui de uma regramaticalização do pronome que, de toda uma complexa perda de casos gramaticais, fenômeno que vem sendo estudado há bastante tempo, tendo sido já tema de muitos ensaios, dissertações e teses científicas. Mas a prova oferecida pelo uso intenso de construções sintáticas como a de 6 não convence os defensores da gramática normativa e os membros dos comandos paragramaticais, que não conseguiram sobreviver sem a noção de erro. É preciso ter sempre em mente que tudo aquilo que é considerado erro ou desvio pela gramática tradicional
tem uma explicação lógica, científica, perfeitamente demonstrável. Só por isso é que os agentes dos comandos paragramaticais podem falar de erros comuns. Os gramáticos conservadores não se dão conta de que o próprio adjetivo comum usado por eles mostra que se trata de um fenômeno amplo de variação, de uma transformação que está se processando nos mecanismos de funcionamento geral da língua. Em sua cegueira dogmática, eles falam de vício comum, erro vulgar, praga, corrupção muito difundida, sem perceber que estão, na verdade, reconhecendo que aquilo que eles consideram certo é que deve apresentar algum problema, alguma disfunção, alguma impossibilidade de uso que impede que a maioria das pessoas obedeça àquela regra. A única explicação inaceitável, embora seja a preferida dos conservadores, é a de que essas pessoas são asnos, ignorantes ou idiotas. A nova postura teórica e prática consiste em procurar conhecer as regras que estão levando os falantes da língua a usar X, onde se esperaria Y. Identificar essas regras, descrevê-las, pesquisar explicações científicas para elas e, se possível, apresentá-las a seus alunos. Foi o que eu tentei fazer em meu livro A Língua de Eulália, e foi também o que fiz neste livro, ao contestar a explicação paleozoica de Dade Squarize para a alta frequência de vende-se casas em lugar de vendem-se casas. O bom professor age como filósofo Spinoza, que escreveu: tenho me esforçado por não rir das ações humanas, por não deplorá-las nem odiá-las, mas por entendê-las. Pessoas como Napoleão Mendes de Almeida, Luiz Antônio Sacconi e Dade Squarize agem exatamente ao contrário de Spinoza. Sacconi, ao recorrer a um humor de gosto duvidoso, chega mesmo a escrever preto no branco. Eu, porém, odeio gente que só diz asneiras. Página 43. De um verdadeiro professor devemos sempre esperar compaixão, solidariedade, empatia, nunca o ódio, muito menos o riso deplorador.